Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro online da disciplina de análise financeira. Então, hoje a gente vai falar ainda um pouquinho sobre os indicadores de liquidez, endividamento, mas o foco principal é a gente entender o cálculo e entender a interpretação, porque agora a gente já sabe ali fazer, a gente já teve ali as videoaulas, né, falando de como fazer no Excel e tudo mais, mas eu quero que vocês entendam por quê, né, qual que por que está gerando esse resultado, se ele é bom, se não é bom. Então, eu já vi que alguns já estão até terminando a TP, mas é importante a gente destacar, né, essa análise desses pontos. Por quê? Porque vocês vão fazer o relatório de análise ali da empresa, né? Falar se ela está boa, se ela não está, se ela é solvente, se não é solvente, o que ela pode melhorar. Então, vocês vão fazer toda essa análise. Então, para essa análise, é preciso que vocês entendam um pouquinho a lógica de cada um desses cálculos. Então, antes da gente entrar no checkpoint, na verdade, vamos falar primeiro do checkpoint, que é das etapas, né? Calma. Vocês estão conseguindo ver certinho meus slides, né? Eu nem perguntei. Então, assim, etapa 1, 2 e o início da 3 ali que vocês já estão fazendo, né? Então, ali, tiveram alguma dificuldade, estão com alguma dificuldade ainda, vocês podem pôr no chat ou abrir o microfone. Beleza, Isabela falou que está conseguindo ver os slides. Então, em alguns que responderam, eles falaram que tiveram um pouquinho de dificuldade com a nomenclatura, né? Que no e-book está ali na TP está outro, então nós temos ali algumas inconsistências. Pode falar, José. Então, é isso mesmo que eu ia perguntar. Eu estou um pouco na dúvida porque a primeira parte era para fazer o balanço patrimonial, né? Para preencher aqueles dados. Isso. O segundo passo seria para colocar na DRE. Isso, análise vertical e horizontal do balanço patrimonial da DRE. Isso mesmo. Isso. Aí depois tem a etapa 2. Seria somente aquele cálculo de fazer da liquidez, do endividamento, atividade e rentabilidade, é isso? Isso mesmo. Então, assim, a primeira parte, né? Isso. A etapa 2, se eu não me engano, ele pega ali a liquidez e a atividade. E daí, não, desculpa, liquidez e endividamento. Daí a etapa 4, acho que a etapa 4 já vai daí para análise. Mas, enfim, você vai fazer primeiro, né, os dois indicadores, liquidez e endividamento, e depois você vai fazer da atividade lá e de rentabilidade, tá? Então, você vai fazer esses indicadores e a partir desses resultados você vai fazer a análise da ATP, tá? Então, primeiro de tudo, fazer análise vertical e horizontal. Eu recebi algumas perguntas falando ali da DRE também. Ah, professora, a receita líquida ou receita bruta? Então, lembrando que é a nossa receita líquida, ok? Que é ali que tem o resultado real do que nós vendemos, né? Então, quando a gente fala de receita bruta, então, às vezes acontece o quê? Devolução de produto, produto que estragou, alguma coisa assim, ou que não foi feito mesmo, que foi emitida uma nota errada e teve devolução da nota, enfim. Então, esses pormenores são descontados dessa receita bruta. Então, ele vai ficar na líquida. Então, quando a gente fala ali da receita líquida, ela que realmente o que aconteceu, tá? Então, por isso que ela é base para a nossa análise vertical, ok? Deixa eu lembrar. Aí nós tivemos algumas dúvidas em relação à nomenclatura lá do PMRV, PMPP. Daí eu vou falar, não vou fazer o cálculo com vocês delas, mas eu vou mostrar as fórmulas, mostrar ali, né, qual que é o significado delas, tá? E explicar essas nomenclaturas que tá aí, de alguma forma, trazendo essas dúvidas. Também peguei alguns erros, teve alguns estudantes que me perguntaram, porque eles não estavam entendendo, e verifiquei que o custo do produto vendido eles estavam utilizando como negativo, né? E na verdade não é um valor negativo, ele está na DRE para ser deduzido da receita, mas ele em si não é um valor negativo, né? Então, só cuidar um pouquinho
com esses pontos. Tem conta que vai ficar negativa? Tem, tá? Tem algumas contas que vai ficar ali com o valor negativo ali, né, na PMPC, ali, no ciclo, tá? Mas daí a gente vê bem certinho. Depois, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar, falei com a gente, tá? Eu não corrijo a atividade, mas se você mandar lá o Excel e falar, professor, estou em dúvida em tal indicador, como que faz? Então, daí vocês me enviam o Excel e eu consigo ver, né, o que vocês atrelaram naquele cálculo. Então, fica fácil daí para mim visualizar e orientar vocês porque disso, porque daquilo, ok? Então, Professora, sentiu, pode falar. Desculpa, tem cálculo na planilha de atividade que vai ficar negativo? Porque todos que ficaram negativos, a gente colocou um menos na frente para ficar positivo. Não, tem, eu vou pegar aqui para ter certeza, tá? Quais que são, e eu vou falar só para vocês não ficarem batendo cabeça, mas tem sim. Que vai ficar negativo, na verdade, é só o ciclo financeiro, tá? Porque o primeiro vai ser menor do que o segundo, tá? Então, só o ciclo financeiro que vai ficar negativo. Beleza? Eu acho que é isso. Beleza. Só esse, tá? Até vou ver aqui. Isso mesmo, certinho. Só esse que vai ficar. Eu lembrava que tinha um negativo, né? Então, fechou. Então, é só o ciclo operacional que vai ter negativo, porque vai diminuir ele do PMPC, se não me engano, tá? Então, revejam só essa parte. Então, agora aqui, mudando para o próximo, eu vou trazer um exemplo, ok? Eu só vou tirar aqui minha imagem, porque eu vou ficar olhando para o lado aqui, para mim e conseguir escrevendo no Word, no PPT. Então, se vocês tiverem uma calculadora para ir me ajudando, porque o que eu vou fazer? Como que vai ser o esquema? Eu vou abrir aqui em branco, tá? Então, eu vou passar aqui para o outro. Ó, aqui eu tenho o balanço, tá? Estou utilizando, né, para nossas aulas, esse balanço da Electrolux de 2016 2017. E aqui a gente vai calcular esse indicador. Então, é bem simples, né? Eu só vou colocar aqui os números, vou digitando, vocês fazem o cálculo na calculadora para mim. E daí a gente vai interpretando cada um deles, tá? Depois eu vou mostrar aqui o correto, ok? Só para a gente ir entendendo o porquê disso, tá? Então, porque liquidez corrente. Então, a lógica não é tanto o cálculo, porque o cálculo é fácil em si, né? Se você for pegar aqui e fazer na mão, ele é um cálculo simples, porque é só divisão, mas a gente precisa entender o porquê disso, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui para não ficar chato de eu ficar olhando para o lado. E vou precisar de um apoio de vocês, então, agora, tá? Então, aqui, pessoal, aqui nós temos o nosso balanço e a liquidez corrente, né? A gente sabe que é o nosso ativo circulante pelo passivo circulante. Aí, só antes da gente começar, pessoal, se vocês quiserem falar, coloquem no chat ou coloquem no bonequinho de levantar a mão, porque eu não vou ficar vendo essa tela que vocês estão. Daí eu volto aqui para ver, ok? Combinado? Deixa eu ver na tela. Então, aqui, pessoal, nós temos o quê? Nosso ativo circulante, então vamos voltar aqui para o nosso balanço. Então, nós temos, né, que a liquidez corrente é nosso ativo circulante divididos pelo nosso passivo circulante. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque ele quer saber quanto, né, de dinheiro que eu tenho no curtíssimo prazo para pagar as contas de curtíssimo prazo. Ou seja, o que nós temos aqui na atividade no ativo circulante, que são aquelas contas que a gente consegue transformar mais rápido em dinheiro, é que vai ser dividido pelas contas ali dos fornecedores que a gente tem o prazo menor para pagar, ok? Então, isso diz que o dinheiro que eu tenho ali na mão é para pagar essas quantias, tá? Então, essa que é a intenção aqui do índice de liquidez corrente. Então, nós vamos pegar lá, ativo circulante, né? 2.252.671. Eu vou copiando aqui, pessoal, para não ficar muito demorado, mas se vocês puderem ir fazendo aí
na calculadora, divididos, tá? Pelo nosso passivo circulante, que é 2.270.000. Vamos lá, 2.270.708. Se alguém conseguir fazer esse cálculo aí rápido para mim, não precisa ser tão rápido, mas deixa eu ver aqui, eu vou pôr minha calculadora que também vai funcionar. Então, aqui, pessoal, eu tive, só para não atrasar muito, né? Eu tive o resultado de 0,99. Então, o que significa esse 0,99? Então, significa para que cada R$1 de dívida que eu tenho somente 0,99 centavos. Então, se a gente for ver, para cada R$1 que eu tenho de dívida do curto prazo, está faltando 1 centavo, ok? Então, veja, se você for ver, na nossa realidade, 1 centavo não é nada, mas quando você joga para milhões, trilhões e etc., esse 1% não, desculpa, 1 centavo, né? Acho que eu falei 1 centavo. Esse 1 centavo é um montante grande, entendeu? Então, isso nós analisamos, tá? Então, o que é liquidez corrente? Então, para cada R$1 de dívida de curto prazo, eu tenho somente 99 centavos para pagar, ok? Então, aqui eu trouxe o resultado. Então, para cada R$1 de dívida, nós temos 99 centavos de dinheiro, tá? Aí nós vamos novamente para liquidez seca. Então, a liquidez seca, por que a gente fala de liquidez seca? Que a gente está tirando ali do nosso ativo circulante, que é o que é mais rápido para transformar em dinheiro, né? A conta de estoques, porque o estoque é um dinheiro parado. Então, se não vender, não entra esse dinheiro. Então, a gente fala de liquidez seca, tá? Por quê? Porque a gente está tirando esses estoques, tá? Então, a gente vai lá, novamente, eu vou pular já para o próximo, que está tudo calculado, que acho que vai ser mais fácil. Mas só para mostrar para vocês. Então, aqui no ativo circulante, eu vou pegar o total, vou diminuir da conta estoque, ok? E vou dividir pelo nosso passivo circulante. Então, como eu mencionei, né, a gente vai ter essa liquidez seca, então, tirando os estoques. Então, vamos pegar lá o 2.252.671, diminuir ele pelos 532.426.000 e dividir por 2.270.708. Então, nós vamos ter 0,75. Então, veja, opa, né? Está diminuindo, né? Então, para cada R$1 da dívida a curto prazo, eu tenho em dinheiro e valores a receber, né? De curto prazo, tirando o estoque 0,75. Então, agora aqui, ó, se a gente tirou o estoque, para cada R$1 da dívida que a gente tem, nós estamos devendo, ou seja, ficou, né? Faltando 25 centavos. Então, novamente, se a gente for em milhões, trilhões, isso vai aumentando consideravelmente. Depois aqui, né, eu sempre coloco o balanço para a gente ir entendendo. Então, agora a gente vai fazer o índice de liquidez geral, tá? Então, aqui, nós vamos pegar o realizável a longo prazo, né, com o ativo circulante, e o passivo circulante pelo passivo não circulante, tá? Então, nós vamos pegar aqui o total do ativo circulante e o total do ativo realizado a longo prazo, ok? Então, aqui são contas que eu transformo dinheiro de uma forma um pouquinho mais rápida, digamos, do que o imobilizável, intangível, né? Que é difícil a gente, muitas vezes, mesmo em um ano, conseguir vender um imóvel, ou a gente não pode se disponibilizar desse imóvel, né? Então, a gente fala ali do índice de liquidez geral, tá? Então, aqui no liquidez geral, então, a gente vai pegar o total do ativo circulante e o total do realizável a longo prazo
e vai dividir o total do passivo circulante pelo meu total do não passivo circulante, ok? Então, aqui, se a gente for fazer os cálculos já para facilitar, tá? Então, aqui eu coloquei o cálculo do ativo circulante, mais o realizável a longo prazo, que vai dar aqui o valor de 2.554.794 mil, divididos pela soma do nosso passivo circulante e não circulante, que dá 2.413.464. Tá? Então, dividindo esses dois, vai dar 1,6. Então, veja, aqui na liquidez geral já melhorou um pouco, né? Então, se a gente for fazer a relação, ó, agora nós temos para cada R$1 de dívida de curto e longo prazo, nós temos 1,6 de dinheiro, tá? Então, a gente tem como quitar essas dívidas. Então, veja, a empresa não está tão ruim como a gente poderia esperar. Por quê? Porque ela, né, está ali no curto e longo prazo, de certa forma, ela consegue quitar a sua dívida. Isso não diz ainda se é bom ou é ruim, porque toda vez que nós vamos fazer, né, uma avaliação econômica financeira de uma organização, a gente tem que olhar todos os indicadores. Tem alguns indicadores que não estão na nossa TP, tá? Até devido à sua complexidade ali, então mais para frente a gente vai ver ali alguns cálculos, né, de indicadores, que Elizabeth, que assim por diante, que ele traz um cálculo um pouquinho maior. Mas aqui já dá para a gente ir tendo uma noção, né, desses cálculos. Então, o nosso índice de liquidez geral está, para cada R$1 de dívida, então, 1,6 de dinheiro, ou seja, está sobrando ali os 6 centavinhos. Agora, para liquidez imediata. O que é essa liquidez imediata, professor? É aquilo que a gente tem em caixa para poder pagar o nosso passivo circulante, que realmente está ali no banco, né? Ou na empresa, né? Então, aquele dinheiro que está ali disponível naquele momento mesmo. Tá? Que você não precisa resgatar, você não precisa nada, está no banco, ok? Então, nós pegamos aqui, deixa eu, antes aqui disponibilidades. Então, se a gente olhar aqui na Electrolux, nós temos aqui somente o caixa e equivalente a caixa, ok? Então, é só aquilo que tem no dinheiro mesmo. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa, todos os fornecedores resolveram não trabalhar mais com a gente e que a gente tem que pagar tudo agora, né? Então, o que eu tenho ali no banco para pagar eles? Esse indicador, normalmente, ele dá bem baixo, ok? Por quê? Porque você só vai pegar aqui a conta caixa, que nesse caso é 141.576, e vai dividir pelo nosso passivo circulante, que é 2.270.708, ok? Então, o nosso cálculo aqui, ele vai ficar bem baixinho, ok? Então, vejam, para cada R$1 de dívida de curto prazo, eu tenho somente 0,6 centavos em dinheiro, né? Pode falar, Ana Beatriz. Professora, um pouquinho antes, você compartilhou ali a sua ATP, né? Com os números e tal antes ali. E eu tô vendo aqui que tem alguns números meus que estão diferentes. É para ficar do jeito que tá o seu, né? Esse aqui? Ali, você... a ATP que você compartilhou antes para falar dos números que iam ficar negativos. Não, aquele era meu gabarito. É para ficar igual. Isso, para ficar igual. Tá bom, obrigada. Abri sem querer, eu tenho que deletar da gravação, né? Olha só, se vocês errarem, né? Ó, eu vou puxar a orelha agora, né? Tá bom, obrigada. Eu compartilhei só para ali ver, então, tá bom. Sem problemas, mas aquilo ali mesmo. Tá bom. Tá? Então, aqui a liquidez imediata, né? Então, o que a gente está no curtíssimo prazo, a gente não teria dinheiro para pagar essas contas. E aqui eu trouxe o que é realmente como a gente vai interpretar, né, esses indicadores de liquidez. Então, diferente dos outros, deixa eu só botar aqui que agora eu não vou fazer cálculo, né? Então, diferentemente dos outros indicadores que a gente trabalha com percentual,
o índice de liquidez, ele se dá pelo número 1, ok? Então, se o resultado for maior, né, do que 1, quer dizer que ele é bom. Se ele tiver igual, então a gente está falando que os pagamentos se igualam. Então, ele é neutro, né? Não é ruim e não é bom. Agora, se ele tiver menor que 1, opa, então aqui tem alguma coisa errada, porque eu não consigo quitar minhas dívidas nesse determinado momento. Então, sempre que a gente vai fazer a análise dos indicadores de liquidez, a gente vai prestar atenção no resultado perante a 1. Então, se for maior que 1, bom grau de liquidez, então ele tá show. E se for igual, neutro. E se tiver menor, então ele não está muito bom. Então, se a gente for ver aqui na Electrolux, só tem um indicador de liquidez que está bom, né? Então, isso já é uma análise. Mas, claro que com os outros indicadores a gente vai tendo ali um pouquinho de noção, né? Por que que isso acontece. E lá no template de vocês, lá tem para vocês preencherem o conceito, né? O conceito e a tendência desses indicadores. Então, por exemplo, o meu deu 0,89 no meu liquidez corrente. Então, tá ruim, né? Tá insatisfatório. Então, vou pôr ali que tá ruim, razoável. Se estiver perto de 1, você pode até falar que tá razoável. E você vai analisar os 3 valores dos indicadores. Tá? Então, o conceito, você vai seguir um indicador de liquidez. Se for maior que 1, tá bom, satisfatório. É você que decide o que você vai colocar ali. Igual, né? Tá razoável, satisfatório ali. E para baixo tá ruim, tá? Aí você vai analisar o resultado dos 3 anos e vai colocar na tendência. Ó, ele está melhorando, piorando, estabilizando. Então, você vai pôr na tendência, né, o que é cada um deles. Ok? Tranquilo, né? O índice de liquidez. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Na interpretação, entenderam? Tudo certinho? Pode falar. Eu fiquei com dúvida em relação à análise de tendência. Por exemplo, tem ali o conceito, né? A linha 2 está como satisfatório, mas mesmo assim a tendência está como melhorar. Tem algum cálculo, alguma regra que eu posso estar seguindo para definir essa tendência? Você, na verdade, vai verificar os 3, porque vocês vão fazer 3 anos, certo? 3 anos ali consecutivos. Deixa eu só desenhar aqui que eu vou te explicar. Vamos pegar aqui. Vamos dizer que... Cadê? O primeiro ano... Deixa eu só inserir aqui o primeiro ano deu 0,82, vamos por lá, tipo 2016. Aí o outro ano deu 0,95. E no último deu 0,96. Ok? Então, veja. Eu lá na minha planilha, eu tenho 3 valores, né? Então, um para 2016, um para 2017 e um para 2018, ok? Então, eu vejo, ó, ele não está tão ruim, né? Ele está razoável, porque ele está chegando perto ali do 1, mas ele está melhorando, porque ele veio do baixo e está subindo. Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Então, lá, do 2016 para 2018, ele melhorou, ele piorou ou ele permaneceu ali muito próximo, que a gente fala de estabilizar. Tranquilo? É isso que eu quero, né? O resultado lá de vocês, desses indicadores, vocês olharem ali para esses 3 anos, como que ele está se comportando. Então, não tem uma regra específica. Então, é só para a gente tentar analisar como que foi acontecendo isso ao longo dos 3 anos. Tá? Beleza. Tranquilo. Então, é isso que eu quero que vocês façam todos os indicadores, tá? Então, dizer-lhe o que é, né? E daí, a tendência em si. E daí, aqui, nós temos os indicadores, né, de capital de terceiros. Então, o que é esses índices, né? Por exemplo, esse aqui que é índice de participação de capital de terceiros. A gente quer verificar quanto, né, do capital de terceiros, qual o percentual do capital de terceiros em relação ao nosso capital próprio que financia nossas atividades.
Então, lembrando, né, o ativo e o passivo são iguais, sendo que o passivo é composto pelo capital de terceiros, ok? Com capital próprio, que são ali dos sócios e etc, ok? Então, a gente quer fazer essa relação. Qual que é essa relação entre o capital de terceiro e o capital próprio? Então, eu já vou pular lá para o pronto, para ficar mais fácil. Então, esse cálculo é o quê? Então, vai pegar nosso passivo circulante, o nosso passivo não circulante, e daí dividir pelo nosso passivo circulante, passivo não circulante e o PL. Pessoal, vamos simplificar, né? Aqui eu coloquei tudo. Mas se eu estou colocando um passivo circulante, passivo não circulante e o PL, é o nosso total do passivo, não é? Ele não é composto pelas 3 contas, então aqui a gente pode simplificar. A gente já pode pegar o total do nosso passivo. E em cima, claro, daí a gente tem que calcular nosso passivo circulante mais passivo não circulante vezes 100. Por que vezes 100? Porque eu quero saber o percentual dessas contas. Então, se eu pegar lá o balanço, né, da Electrolux, nós vamos ver aqui. Acho que está um pouquinho pequeno. Nós vamos ter aqui, por exemplo, o total do passivo circulante, 2.270.708, mais os 142.756, divididos pelo nosso total do passivo, que é 3.360.000. E 2, né? Isso. Então, se a gente fizer esse cálculo, nós vamos ter que é 0,71. 0,71 vezes 100, então nós temos 71%. O que significa esse 71%? Que o nosso capital que foi investido ali no ativo, tá? Então, que é o capital de origem, da onde veio o capital, 71% do meu capital de terceiros, ou seja, foi o fornecedor, foi banco, foi outros fora da organização que investiram na empresa. Grandes empresas, pessoal, tendem a ter essa participação de capital de terceiros maior, né, do que o capital próprio. Por quê? Porque eles trabalham muito, né, com o dinheiro dos outros para gerar ali o seu capital de giro. Às vezes eles trabalham com o dinheiro do fornecedor, né, também como capital de giro. Então, eles têm algumas estratégias para fazer girar esse dinheiro e não prejudicar tanto eles. Então, a gente vai ver que algumas dessas empresas têm esses indicadores um pouquinho maior. O que não pode ser é que, tendo 71% de capital de terceiros, eu ter lá, digamos, 0,40 de dinheiro para pagar cada R$1 de dívida, tá? Ali nos indicadores. Aí temos um problema muito grande, né? Porque essa empresa nunca vai conseguir pagar as suas contas. Aí o próximo indicador é o índice de composição desse endividamento, tá? Que é isso? Eu quero ver quantos por cento, tá, do meu capital ali, total, vai vencer no curto prazo, tá? Então, entre o meu passivo circulante e o meu passivo não circulante, qual que é o percentual que vai vencer ali no meu curto prazo? Então, é simples, a gente vai pegar o nosso passivo circulante e dividir pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Pode falar. Ana, pode falar. Eu erguei a mão? Não, desculpa, eu não tinha baixado a mão, desculpa. A Isabelle também? Não, né? Então, beleza, vou baixar aqui. Tranquilo. Isabelle, quer alguma coisa? Tá tranquila? Não, tá tranquilo. Eu tentei baixar a mão aqui, mas não tem como. Desculpa. Não tem problema. Ele vai baixando sozinho. Então, aqui, na hora de fazer esses cálculos, tá? Então, eu peguei ali o nosso passivo circulante e dividi ali pelo passivo circulante não circulante. Então, tivemos 94%. Então, veja, a composição do nosso capital de curto prazo é 94% em relação ao passivo circulante e passivo não circulante.
Então, isso significa que 94% das nossas dívidas, né, vai vencer ali dentro de um ano. Tá? Então, provavelmente o fornecedor. Então, como eu falei, são, enfim, às vezes um financiamento, um empréstimo que está nesse curto prazo, ok? Que é a tendência das grandes organizações trabalhar. Aí nós temos o grau de endividamento, tá? Então, aqui nós vamos ver, né, quanto, né, que do nosso capital próprio tem capital de terceiros, tá? Então, para cada R$1 de capital próprio, quantos porcentos desse R$1 é capital de terceiro? Então, a gente vai pegar o nosso passivo circulante pelo nosso passivo mais o nosso passivo não circulante e dividir pelo nosso PL. Então, aqui na Electrolux, nós vamos ter, então, aqui a gente já viu, né, bastante os valores, 2.270.000, ali mais 142.000, divididos pelo nosso PL. Então, nós temos 2,54. Então, para cada R$1 de capital próprio, nós temos R$2,54 de capital de terceiros. Então, aqui, ó, se a gente for pensando conta, a gente já está vendo que eles têm maior endividamento do capital de terceiros. Então, veja, para cada R$1 da minha conta, né, ali do dinheiro que eu estou devendo, digamos assim, no meu capital próprio, né, da origem do meu dinheiro, 2,54 de terceiros. Então, estou devendo muito mais para o terceiro do que para os sócios da empresa. Por que eu falo isso é natural? Quando a gente chegar lá no ciclo financeiro e operacional, eu vou mostrar para vocês, né, ali, as datas, como funciona e assim por diante. Mas só para deixar já uma dica, empresas grandes tendem a trabalhar com, por exemplo, o dinheiro dos fornecedores. Então, normalmente, eles pedem para pagar lá o fornecedor 30, 60, 90 dias, mas eles recebem ali do seu cliente em 10, 15 dias, ou no próprio dia, enfim. Então, o que acontece? Eles têm um ciclo financeiro, né, que ele consegue trabalhar com o dinheiro do fornecedor, ou seja, ele pega a mercadoria do fornecedor, faz o produto, vende o produto e ainda não tem que pagar o fornecedor. Ele pega esse dinheiro, ele trabalha como capital de giro, aí paga o fornecedor. Então, ele vai fazendo dinheiro com o dinheiro do fornecedor. Então, é isso que eles fazem. Então, se alguém conhecer empresa grande, pode confirmar para mim que eles nunca pagam em menos de 28 dias uma nota fiscal. A tendência é, quanto maior a empresa, mais longo prazo para você pagar ali os seus fornecedores. Tá? Então, isso é um poder deles, né? Um poder por causa do tamanho, assim por diante, né? Então, eles conduzem financeiramente esse processo. Ah, professora, mas não é arriscado? Se você não souber gerir isso, né? Então, recebi lá o dinheiro do meu cliente, gastei tudo e não reinvesti na produção, não fiz girar esse dinheiro, aí vai chegar lá, eu não vou ter dinheiro para pagar o fornecedor. É um risco. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. Grandes empresas, devido ali os processos bem definidos e assim por diante, eles tendem a conseguir, né, ter esse controle maior, vamos para esse jeito, ok? Aí aqui eu não vou fazer os cálculos com vocês, mas vou dizer aqui um pouquinho, né, o que significa, tá? Nesses 3 indicadores eu tive bastante dúvida, então eu vou focar mais nas nomenclaturas, tá? Então aqui no PMRV, duplicatas a receber, tá lá na nossa forma, tá? Então aqui é conta cliente, tá? Então eu não lembro agora de cor qual que é a conta da Ambev, mas, por exemplo, aqui, tá. Aqui, por exemplo, na da Electrolux está contas a receber de clientes, tá? É porque antes era muito feito em duplicatas, né, e etc., mas isso já evoluiu um pouco, mas ainda a gente vê
essas nomenclaturas, tá? As vendas brutas aqui é a nossa receita líquida, ok? Que é venda bruta, receita bruta, menos a devolução, tá? E o que significa esse PMRV? Então, assim, 360 dias é a base de contábil que a gente pega ali para fazer os cálculos, tá? Então, no ano a gente considera 360 dias, ok? E então, a gente vai multiplicar esses 360 dias, eu sempre deixo para o final, mas aqui na fórmula ali que eu peguei do material estava ele antes. Então, é 360 vezes ali conta clientes divididos pela receita líquida que está na nossa DRE, ok? Então, isso equivale ao quê? Quanto tempo, em média, eu tenho que esperar para receber, né, as minhas vendas a prazo. Então, quanto que eu vou demorar para receber as minhas contas de clientes, ok? E o PMPC é 360 dias, que é o padrão contábil, vai ser fornecedores, aqui que entra, dividido pelo compras. Aqui o compras, pessoal, vai ser o custo do produto vendido, ok? Aí vocês vão pegar lá na DRE. Devolução, Isabelle, no da Ambev ali não tem, tá? Então, normalmente ele vai ter receita bruta menos essas devoluções é devolução de produtos que vieram com defeitos, devolução de nota fiscal que foi emitida por algum erro. Então, são as devoluções direto ali da parte operacional, ok? Então, tem empresa que não tem empresa que tem, e daí você vai deduzir. Daí você vai chegar na receita líquida, tá? Então, daí, no caso que vendas brutas, é a nossa receita líquida que vai tirar essas devoluções. E o compras do PMPC e o PMRE são a mesma coisa. Então, o custo das vendas e compras é lá o nosso custo do produto vendido, que está lá na DRE. Deixa eu ver aqui como que está apresentado nessa da Electrolux. Da Electrolux aqui, ele está como custo do produto vendido também. Então, tá seguindo um padrão. Mas vocês podem... o problema, pessoal, é que às vezes a gente se confunde. Por quê? Porque tem muitas nomenclaturas para uma mesma conta. Pode falar, Isabelle? Bom, vou aproveitar que eu não tinha levantado a mão, mas eu acho que ficou levantada a mão da outra vez. Eu vou aproveitar e perguntar essa questão do cálculo juntando as compras da DRE, né? Normalmente esse valor ele é negativo, né? Como que eu trato ele na fórmula? Tá. Então aqui, quando você vai jogar na fórmula, você pode abrir um parênteses, tá? Por exemplo, deixa eu fingir que eu estou fazendo aqui no Excel, tá? Então aqui eu vou pegar, digamos ali, a célula. Vou abrir aqui um parênteses, eu posso pôr um menos antes ou um menos depois e selecionar a célula, tá? Se não, eu recomendo que vocês abram um parênteses, colocam um menos e daí coloca a célula aqui e fecha, tá? Para não ter problema. Então, Você ele vai você calcular. está fazendo agora? Oi? Não tá aparecendo aqui pra gente. Não tá aparecendo. Na verdade, deixa eu só abrir um Excel novo aqui, eu vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui o nosso. Um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para não abrir o gabarito de novo para vocês, né? Deixa eu só pegar aqui. Rapidinho, eu vou pegar o exemplo que eu estava fazendo com vocês na videoaula. Esse aqui não tem. Eu vou fazer aqui um bem exemplo, tá? Então, deixa eu apagar aqui essas análises verticais para não poluir. Tá? Então, aqui, vamos pegar aqui o PMPC, tá? Então, deixa eu copiar aqui a fórmula, só para a gente ter. Então, o meu PMPC vai ser igual
tá? Vou abrir aqui, vou pegar a minha conta fornecedor. Então, vou aqui na AV, pego o meu fornecedor, cadê meu fornecedor? Tô perdida. Aqui. E vou dividir pelo meu custo do produto vendido, certo? Então, vou dividir aqui pelo meu custo do produto vendido. O porém é que esse meu aqui está negativo. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui antes, né, ali da célula, vou abrir um parênteses, vou pôr um menos, vou abrir outro parênteses, aí vou lá no final e vou puxar, ok? Olha, ele corrigiu ali para mim que faltou um fecha parênteses ali no final. Ali vai dar o 0,42. Aqui, eu só não fiz o quê? Eu esqueci de multiplicar pelo meu 360. Ok? Então, é isso. Você abre ali o parênteses, coloca o menos 1 e fecha essa abinha ali da célula. Conseguiu visualizar o que é o aumente? Ficou pequenininho, né? Eu entendi eu consegui visualizar também. Conseguiu? Ah, então tá. É que eu vi que eu estava pequeno. Agora que eu vi que estava pequeno. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender, então? Suzy? Então, o importante é a gente tentar trabalhar ali com ela negativa. Então, eu vou fazer só mais uma vez para a gente ter certeza. Então, vou lá no PMPC, igual, abre parênteses, vou pegar minha conta fornecedor lá, do meu balanço, vou dividir, pegar ali minha conta aqui do custo do produto vendido, e daí aqui eu vou abrir um parênteses, colocar o menos um, menos, né? Abrir outro parênteses e fechar 3 parênteses, ok? Vezes os 360 dias. Aí ele vai dar ali o resultado corretinho. Tranquilo? E eu não aumentei de novo, né? Mas deixa eu abrir aqui a fórmula para vocês verem bem agora. Aqui, ó, deu para ver, então, ali a célula do nosso balanço com a célula aqui da nossa DRE com um menuzinho aqui aparecendo, ok? Agora vamos voltar para a apresentação. Então, é isso que vocês vão colocar aqui nessas contas. No fornecedor, pessoal, aqui poderia ser média dos fornecedores, que é média anual e etc. Mas como nós não temos essa informação, a gente sempre utiliza ali o que fechou no último dia do ano, ou seja, ali o nosso fornecedor do balanço patrimonial, tá? Então, o que esse PMPC quer dizer? Quanto tempo, em média, que a empresa vai pagar suas contas a prazo. Então, a primeira é quando que ele vai receber, e o segundo, que é o MPC, vai ser quando ele vai pagar. E o último é em quanto tempo eu tenho que renovar meu estoque para vencer as vendas que estão aparecendo, né? Então, para mim ter esse prazo médio ali de renovação de estoques, ok? Então, vai vendendo, eu tenho que ir repondo esses estoques. Então, de quanto em quanto tempo que eu tenho que repor o estoque. Então, o que é? Você vai pegar ali o estoque dividido pelo custo dos meus produtos vendidos, vezes 360. Aí você, então, vai ter ali o valor de dias, né, o número de dias que eu tenho que renovar esses meus estoques. Tranquilo, pessoal? Professora, então, compras e custo de vendas é a mesma coisa? Isso. Compras e o custo do produto vendido é a mesma coisa. Que é o custo de vendas. Tá? Isso. Tem mais alguma coisa para essa nomenclatura que seja igual? Porque isso realmente me confundiu.
Na verdade, eu acho que é mais esse que tem essa nomenclatura diferente. Então, custo do produto vendido, custo do... tem empresa que não é produto, é serviço, entende? Então, tem algumas nomenclaturas que vão mudando. Mas, em relação a compras, normalmente ele vai estar ali na DRE, ali, já deduzindo, né? Então, a gente meio que vai ali pela lógica também da DRE, tá? Então, existe... Porque, assim, nós temos os padrões contábeis, mas a nomenclatura não é padronizada. Então, cada empresa, assim, ela vai adotando uma vertente ali específica, né, acadêmica ali das teorias e vai utilizando aquelas nomenclaturas. Então a gente tem essas derivações. Mas nos cálculos que a gente está fazendo aqui, eu acho que é os únicos que dão ali o duplo sentido e o fornecedor, né, que normalmente tem alguns lugares que falam que é o médio do dos estoques, média do estoque e não sei o quê. Então, a gente vai utilizar o valor do estoque ali do balanço patrimonial, tá? Então, aqui, se vocês forem ver, na literatura tem estoque médio, tem como fazer o cálculo desse estoque médio, mas como a gente não tem as informações completas, né? Porque a gente não tem o fluxo de caixa e assim por diante, não é o intuito aqui, né? Nosso intuito é analisar esses resultados, né? Então, utilizem esse estoque ali. Então, vai, como eu falei, vai da vertente também da acadêmica ali, de quem fez a teoria contábil, tá? Que você está seguindo a linha. Por exemplo, análise horizontal, nós temos com o -1 na fórmula, tem sem o -1. Tá? Então, nós temos algumas coisas assim. Mas muda muito pouca coisa, assim, coisas mínimas, que diferente, né, vai dar o mesmo resultado, ok? Então, eu acho que era isso. Aqui eu trouxe os outros. Quem deu print, no gabarito ali, eu mostrei, né? Então, deu, já foi. Alguma dúvida, pessoal, para me encerrar? Eu só vou indicar, então, aqui no final, né, o filme Fome de Poder. Esse filme, na área de gestão, ele corresponde a vários aspectos, desde a gestão de processos, né? Mas aqui, a Isabelle perdeu o print. A Isabelle perdeu, porque eu vou tirar a gravação, mas tudo bem. Na verdade, eu abri muito rápido e apareceu aí, né, para vocês, mas, enfim. Não, a maioria já está certa, tranquilo, né? Fazer os cálculos. Eu acho que o mais trabalhoso é fazer a interpretação em si, né? Conseguir realmente pegar o que esses valores estão trazendo para a gente, né? Desde a análise horizontal e vertical até o final. Então, isso é muito importante. Eu falei antes de eu apresentar o filme. Por exemplo, o caso da Americanos, esses tempos atrás, eles conseguiram maquiar o balanço e a DRE. Dava-se para pensar que tinha alguma coisa meio errada, mas eles conseguiram camuflar, né, esses documentos obrigatórios, porque são obrigatórios, e maquiaram mesmo e fraudaram, né? Então, quando a gente fala ali dessa parte contábil, dessa análise, então, assim, essa análise financeira, tem outras análises que, por exemplo, quando vai vender empresa, é feita uma análise diferente, né? A gente chama de valuation, né, para ver o valor da empresa. Então, a gente vê tudo, os valores, a gente faz toda a análise da empresa como um todo, né? E tem essas principais que é para a gente ver a evolução deles. Por que a gente pede normalmente? Por exemplo, banco, para liberar financiamento, ele pede, faz essas análises financeiras para ver se a empresa vai ser capaz de pagar ele, se ele emprestar determinado valor. Quando você vai comprar na Bolsa de Valores alguma ação, você pode fazer essa análise para ver, né, se é viável ou não a empresa que você está investindo. A Bolsa, entre algumas outras coisas mais aprofundado, tem teoria do caos por trás, porque tem todo o aspecto que sai dos cálculos, né, que podem influenciar uma organização, Trump, aumentando a taxa de exportação e assim por diante, né? Então, tudo isso interfere. Mas isso ajuda para a gente ver se a empresa realmente está indo no caminho certo ou não, para você colocar o seu dinheiro também, ok? Então, aqui
indicação do filme, voltando, A Fome de Poder, né? Esse filme é bom para a gente pensar nessa parte financeira, porque ele começa a analisar ao longo do filme, vai aparecendo que o dinheiro dele não está entrando pelas vendas de lanches. Ele começa a ver que o lucro dele, né, não das franquias, dele mesmo, começa quando ele começa a comprar o terreno e alugar para essas franquias, né, que ele fez, construir ali o McDonald's e ir pagando para ele. Então, ele faz toda uma análise ali, né, de investimento e de retorno, e ele acaba vendo que a franquia em si não dava tanto retorno como ele arrendar os terrenos que é construído ali, os McDonald's. Claro que aqui tem, nesse filme, a gente tem questão ética, nós temos muitas coisas para trabalhar nesse filme, mas para quem não assistiu, vale a pena, e quem for assistir de novo, tenta pensar ali um pouquinho nessa relação de gestão, que é bem interessante. Pode falar, Isabelle? Não sei se pareceu que já estava, ou você pediu de novo. Acho que fui eu que ergui. Foi? Pode falar. Eu me perdi um pouco ali na questão do conceito e tendência da etapa 2 do quadro clínico. Tá, deixa eu voltar. Tá lá no -1, né? Isso, aqui, né? Então, aqui, Sim. Isabelle, nós temos, por exemplo, nós vamos ter os valores de 3 anos, correto? 2016, 2017 e 2018. Que eu fiz um exemplo qualquer, tá? Então, por exemplo, no 2016, eu tive 0,82 no porquê de liquidez seca, tá? Tive 0,82 de liquidez seca em 2016, 0,95 em 2017, 0,96 em 2018. Então, se a gente for analisar os 3 anos, ele não está bom, ok? Ele começou ali, ele está mais ou menos, está melhorando, mas está mais ou menos. Então, a gente vai colocar ali que ele é razoável. E a gente vai ver daí a relação entre esses 3 anos. Então, ó, de 2016 para 2017 ele melhorou, 2017 para 2018 ele melhorou. Então, eu vou pôr que a tendência desse indicador é melhorar, tá? Se for o oposto, por exemplo, comecei aqui com 1, foi para 1,90, 1,82, ele está piorando. E se ele ficou ali 0,91, 0,92, 0,93, ele está ali meio que estagnado, né? Então, a gente fala que ele está estável. Ok? Tranquilo? Então, esse conceito... mais ou menos. Na prova, vai cair tudo isso, porque assim, eu estudando, eu consigo fazer exercícios, consigo fazer ali, tô tirando nota boa nos exercícios, tô acertando tudo. Só que quando chega uma nova semana, e a gente... Ai, Daniel, a mamãe tá na aula. E eu vejo um conteúdo novo, eu meio que esqueço, assim, as fórmulas e o antigo, sabe? Porque é muita coisa. Eu tô com medo de, na prova, cair tudo desses 2 meses, enfim, e eu não conseguir lembrar de tudo, porque é muita coisa. Então, vai cair um pouquinho de cada, mas eu vou disponibilizar o formulário para vocês, então vai ter todas as fórmulas para vocês utilizarem, tá? Então, não tem que gravar, é muita fórmula para vocês gravarem. Então, vai ter lá o formulário que vocês vão poder abrir no horário da prova, junto com a calculadora do computador, vocês vão abrir, tá? E vocês vão realizando a prova ali. O que vocês não podem consultar? Material impresso, né? Usar calculadora, para não ter ali o risco de você fazer uma cola, né? Mas você vai poder abrir ali as formas. Então, ó, é liquidez, os indicadores ele tendem a cair mais, porque tem mais questões. Então, por exemplo, indicador de liquidez, eu vou abrir lá, vou verificar qual que é a fórmula, vou pegar, vou fazer ali, né? Se vocês quiserem utilizar papel em branco, pode utilizar, mas mostre antes, né, para a câmera, os 2 lados do papel, para ver que ele está em branco mesmo. Enfim, dá para vocês fazerem e daí vocês vão respondendo, tá? Então, não se preocupe. Esse conceito em tendência, pessoal, não vai cair. Por quê? Porque isso aqui tá na ATP para vocês criarem um meio de fazer essa análise crítica de cada indicador, tá? Então, esse conceito de tendência, ele não vai.
mas os outros cálculos, as lógicas, ali, por exemplo, do grau de endividamento, então a lógica também vai cair. Então, o meu índice de endividamento de capital de terceiros, então, olha lá, participação de capital de terceiros, ele pode fazer uma pergunta ali meio relacionada ao que significa isso, né? Então, vocês têm que entender como funciona, não se prenderem a ficar gravando fórmula. É só isso que eu deixo claro, porque senão vocês ficam tão desesperados querendo gravar fórmula e não entendem como que é utilizado, ou seja, o que tem por trás dessa fórmula. A prova é feita com a câmera e o microfone abertos, né? Sim, tá? Beleza. Então, tá. As de lógica são piores que as de cálculo. Então, é que assim, nós temos um banco bem grande, assim, né, de questões, e ela randomiza. Então, é diferente da nossa atividade ali de estudo, né? Nossa atividade de estudo, normalmente, nós temos 10 questões que randomiza para todo mundo. E já na prova, a gente tem muito mais questões que vai randomizar. Então, a probabilidade é muito, assim, difícil de cair para todo mundo. A mesma questão pode cair, mas como é randomizada, não tem muita lógica de qual que vai cair para cada um. Não é uma prova muito difícil, então tem pergunta que se você olhar a fórmula, você já consegue lembrar e responder, mesmo essas, né, da lógica. Então, são 10 questões, Isabelle, tá? Não é uma prova difícil, tá? Porque eu não sei que questão que vai cair, mas eu sempre verifico se todas estão corretas antes de ir para vocês, né? Então, assim, é muito amplo, por isso que eu digo mais ou menos o que cai, mas não tem nada muito, assim, elas têm os mesmos níveis, tá? Então, temos lá tantas questões de nível fácil, médio e difícil na prova. Então, todo mundo vai ter esses níveis de questões na prova, o mesmo nível, tá? Então, que é dividido por isso também. Então, quando randomiza, ele pega o grau de dificuldade e vai randomizando ali, ok? Então, mas assim, é bem tranquilo. Se vocês entenderem a lógica por trás de cada conta, você já tem ali tranquilo a prova, ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Na verdade, é assim, foque em entender o cálculo, não nas fórmulas. Tipo assim, gravar a fórmula, ativo circulante. Por que é o ativo circulante divididos pelo passivo circulante, né? Então, eu acabo vendo ali o porquê disso, né? Então, você compreender, tá? Então, essa disciplina é mais de compreensão e justamente os cálculos, né? Todo mundo acaba fazendo cálculo igual, porque no final os cálculos vão dar igual. Mas o relatório de cada estudante vai ser diferente para cada um, porque cada um vai analisar e vai ter o foco que vai se destacar mais para uns do que para outros, ok? Então, ali também eu vou vendo qual o grau de entendimento de cada um. E eu digo para vocês, se quem se dedicar a fazer esse relatório, entender bem como que ocorre isso, vai melhor na prova, tá? Então, vai melhor até de que ficar focando só nos cálculos em si. Beleza? Mas na prova não é tão difícil, pessoal. Vocês vai ali meio na linha das atividades de estudo, tá? Mas não é tudo isso. Não se assustem, vocês estão indo bem tranquilos. Eu estou achando que você é uma turma bem boa. Não chore, Ana. E assim, teve dúvida? Pergunte. Nós temos também o nosso monitor, o Elieber, tá? Então, tem dúvida, tá com dificuldade, marca um horário com o Elieber. Ele deixou lá, né? Deixou lá o contato dele no WhatsApp, tá? Então, vocês podem entrar em contato com ele, marcar um horário, que ele é bem bacana, ele também consegue, além de me perguntarem, vocês também podem perguntar para ele, tá bom? Então, vocês têm mais uma pessoa ali para marcar um horário, para conversar, e ele já passou por essa disciplina, então, ele é um ex-aluno meu também, então ele já sabe, né, um pouquinho de tudo, tá? Então, bem tranquilo.
A Isabelle, a fórmula do PMRV. Puxa a receita bruta ou a líquida? Então, vamos lá, voltado na nossa PMRV. É a venda bruta, tá? Só que aqui a gente fala venda bruta, mas não é aquilo que eu falei. A venda bruta é a nossa receita líquida na DRE. Por quê? Porque é menos a nossa devolução. Ele já deixa aqui explícito que é as vendas brutas menos a devolução. Então, é a nossa receita líquida, tá? Tranquilo, Isabelle? Não. Então, a Ambev não tem. Tem alguns que tem outros que não, tá? Então, assim, utilize a receita líquida para não ter erro, tá? Então, aqui no PMRV, usa a receita líquida que a gente sabe que ali está o que foi sem a devolução. Tá? Porque às vezes eles não colocam o valor da devolução ali na DRE, mas teve alguma coisa e tem, às vezes, uma discrepância muito mínima. Mas eu acho que aqui da Electrolux, por exemplo, da Electrolux, receita líquida, ele já vai direto para a receita líquida, ele não aparece a receita bruta, tá? Então, isso depende muito da organização, tá bom, Ana? Então, se tiver devolução, ele já vai estar aqui, receita bruta, devolução, receita líquida. Então, para não ter erro, sempre use a receita líquida. Tranquilo? Vamos fechar assim, que daí não tem erro. Mais alguma dúvida, pessoal? E pode me mandar também pelo Fale com a gente, tá? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação.